Richard James Edwards, mais conhecido como Ritchie, nasceu na data de 22 de dezembro de 1967. Foi criado na cidade de Blackwood, no país de Gales. Seus pais se chamam Graham e Cherry. Ritchie tinha uma irmã mais nova, chamada Rachel. Estudou na Oakdale Comprehensive School. Foi onde conheceu seus futuros colegas de banda e desenvolveu o seu gosto musical, desde hard rock, alternativo e post-punk, e sendo muito influenciado pela banda Sex Pistols. Até aqui, a história de Ritchie parecia seguir um caminho tranquilo, uma infância estável, amizades próximas e interesses definidos. Com esse histórico, nada demais até então, mas o que ninguém esperava era que tudo iria piorar nos anos seguintes. Após finalizar o ensino médio, Ritchie se integrou na Universidade de Gales, na cidade de Swansea. Passou a se interessar na área de História Política, onde começou a cursar. Pesquisando por mais informações sobre o tempo que ele passou na universidade, acabei encontrando um certo comportamento muito estranho. Com a pressão diária da universidade envolvendo entrega de atividades e trabalhos acumulados, isso tudo causou nele excesso de estresse e preocupação. E nesse mesmo período, Ritchie acabou desenvolvendo insônia. Ele não conseguia dormir de forma alguma. Ritchie não procurou por ajuda médica e então desenvolveu sua própria forma de combater a insônia. Mal sabia ele que acabaria sendo um grande problema futuro. Ritchie ingeria álcool para dormir e não era pouca coisa. Ele ficava ingerindo altíssimas quantidades sem ter o costume de beber álcool. O corpo do Ritchie acabava desmaiando e ficando inconsciente por horas. Ou seja, ele usou isso como vantagem própria para poder conseguir descansar e dormir durante a noite. Esse efeito funcionou por um bom tempo. E cada vez mais a quantidade era maior em comparação da última vez. Mas chegou em um certo ponto que o corpo do Ritchie acabou se acostumando com as altas doses. O efeito de desmaio não estava funcionando mais. No desespero, Ritchie acabou consumindo doses que era considerado desumano. E mesmo assim, o corpo não conseguia descansar da forma que ele queria. Ritchie continuava bebendo altas doses consecutivamente. No final das contas, Ritchie não desistiu do seu próprio tratamento e chegando ao ponto de se tornar uma pessoa alcoólatra. Mesmo com essa sequência de eventos negativos, Ritchie conseguiu se formar no ano de 1989 e tempo depois, com seus amigos formando a banda Manic Street Preachers. Ritchie, no início, mesmo sendo amigo do trio, ele não fazia parte oficialmente da banda, mas sempre se manteve como oculto pelo grupo, cuidando dos bastidores, sendo o designer dos projetos e até motorista particular da banda ele trabalhava. E com o passar do tempo, Ritchie tinha algo a mais para oferecer à banda. Não demorou muito para os demais membros perceberem o ouro que tinham em mãos. Ritchie acabou ajudando com composições, letras e ideias para futuros trabalhos do grupo. E foi ali que Ritchie começou a ganhar um certo brilho pela banda com suas ideias criativas. E então, Ritchie acabou se juntando oficialmente para a banda como guitarrista. Mesmo não tendo habilidades técnicas com o instrumento, Ritchie mostrou muita presença com os processos criativos. Sua principal função do grupo era ser o letrista, e como o Manic Street Preachers estavam voltados para o punk rock, que é um gênero que aborda sobre política e críticas sociais, junto da sua formação na Universidade de História Política, Ritchie acabou se sentindo em casa para construir as suas composições líricas. A banda já estava chamando a atenção do público por diversas razões diferentes. Para você ter uma ideia, a banda tinha a reputação de ser um verdadeiro grupo socialista punk retrô. Usavam e vendiam camisetas com slogans socialistas de Karl Marx, Vladimir Lenin, Rosa Luxemburgo e entre várias outras pessoas que representavam o socialismo. Usavam maquiagem gótica e tinham um visual de glam metal. A estética da banda era muito contraditória. Logo em seguida, a banda conseguiu se destacar com suas músicas rebeldes. O grupo começou a ser relevante na época. Mesmo não ficando no top 15, conseguia se manter em boas colocações na parada musical britânica. Um fato muito marcante aconteceu com a banda. Para promover os seus trabalhos, a banda conseguiu se organizar para fazer uma turnê
por todo o Reino Unido. Entre vários shows, teve um em específico que aconteceu na cidade de Norwich. Eles estavam fazendo um show que teve pouca presença de público, mas dentro dessa plateia tinha um jornalista conhecido na área, chamado de Lamak, e ele não era nem um pouco fã da banda. No pós-apresentação, o jornalista chamou o Ritchie para uma conversa entre os dois. E em resumo, a conversa foi o jornalista dizendo que a banda não era boa o suficiente e precisavam levar a música mais a sério. O clima estava tenso, o jornalista questionava tudo, e para poder descontrair, o Ritchie fez algo que ninguém esperava. Simplesmente pegou uma navalha e automou o próprio braço escrevendo a expressão "For real". Todo mundo ficou apavorado na mesma hora e chamaram uma ambulância em seguida. E Ritchie foi levado ao hospital, onde levou incríveis 17 pontos. Essa história é tão sinistra que isso virou uma das várias marcas registradas da banda. Em quase todas as apresentações, o Ritchie fazia questão de mostrar o seu braço mutilado. E falando sobre a trajetória da banda, o quarteto fez vários lançamentos de singles e álbuns, sendo esses Sleep Next to Plastic, de 89, Generation Terrorist, de 92 e Gold Against the Soul, de 93. Mas nada se compara com seu disco de maior destaque, The Holy Bible, de 94. Os demais membros da banda comentaram que 80% da composição do álbum foi justamente a participação do Ritchie, sendo considerado pelos fãs o melhor disco da discografia. E mesmo com diversas apresentações para serem feitas, algo muito estranho estava acontecendo internamente com a banda, principalmente com o Ritchie. A banda era composta por 4 membros, mas em certas apresentações eram apenas 3 dos membros que tocavam ao vivo. Ritchie faltava em vários shows por conta dos seus problemas pessoais. A situação estava tão grave que Ritchie marcava presença em várias clínicas psiquiátricas. Ritchie sofria de depressão severa, anorexia, alcoolismo e automutilação. Ritchie sempre foi aberto em questões de seus problemas pessoais em entrevistas, fazendo uma declaração que ficou registrado em toda a sua carreira. Quando eu me corto, eu me sinto muito melhor. Todas as pequenas coisas que poderiam estar me irritando, de repente, parecem tão triviais, porque estou me concentrando na dor. Eu não sou uma pessoa que pode gritar e gritar, então esta é a minha única saída. É tudo feito muito logicamente. No final de 1994, a situação ficou insustentável. Após várias idas em clínicas psiquiátricas, Ritchie ficou em tratamento por cerca de 3 meses. E quando ele recebeu alta e voltou para sua vida normal, todos acreditaram que ele estava saudável, mas ficou apenas na aparência. Alguns dos seus comportamentos estranhos continuavam. Ritchie continuou com o costume de cortar seu próprio braço, e sempre carregando alguma coisa afiada em seus bolsos ou mochila. Para controlar seus momentos de dores, ele tinha o uso diário de medicamentos para dar uma controlada no seu emocional e psicológico. E foi justamente nesse período que ele mais precisou dos seus remédios. A última aparição ao vivo do Ritchie foi na data de 21 de dezembro de 1994, no Astoria, que fica em Londres, um dia antes do seu aniversário. A banda estava no auge da carreira e, para promover seus trabalhos, o grupo conseguiu organizar uma viagem para os Estados Unidos. Os membros estavam muito animados pela oportunidade. Todos estavam no clima de comemorar, mas o único que não desejou por aquilo foi o Ritchie. Em janeiro de 1995, a banda estava se preparando para um grande passo: conquistar o mercado dos Estados Unidos e ter a chance de serem conhecidos mundialmente. A viagem estava prevista para acontecer na data de 1º de fevereiro de 1995, e durante o mês de janeiro, a banda estava fazendo algumas apresentações ao vivo, organizando seu marketing e fazendo entrevistas. Na data de 31 de janeiro, um dia antes da viagem, o grupo ficou hospedado no hotel de Embassy, que ficava em Londres. Ritchie, junto do James, que era o vocalista, ambos marcaram de se encontrar no dia seguinte na recepção do hotel às 7 horas da manhã. Chegando o grande dia, no exato horário que eles tinham combinado de se encontrar, James ficou na recepção e esperou por um longo tempo. De início, ele tinha pensado que o Ritchie tinha se atrasado para o compromisso, então deu mais tempo de espera. Os demais membros da banda chegaram no hotel e até agora nenhum sinal do Ritchie. Achando aquilo muito suspeito, James decidiu subir até o 5º andar
onde o colega estava hospedado. Bateu na porta várias vezes e nenhuma resposta. Começando a suar frio, James chamou os funcionários do hotel que estavam por perto e pediu para que conseguissem uma chave especial para abrir a porta. Conseguindo abri-la, James entrou no quarto, procurou em todos os cômodos e Ritchie não estava mais no local. O que deixou a situação mais curiosa é que dentro do quarto não tinha nenhum objeto quebrado ou algum sinal de invasão, ou seja, isso indicava que Ritchie se retirou por conta própria e sozinho, sem avisar a ninguém. Chamando a polícia e fazendo a revisão do local, o que eles encontraram dentro do quarto foram suas malas, remédios, uma caixa com livros e um papel escrito "Eu te amo", em formato de carta. A teoria por trás daquela mensagem é que era para ter entregado a sua ex-namorada, chamada Jo, um namoro de longo tempo e que tinha terminado recentemente. De todos esses achados, a maior pista que tiveram em mãos é que o Ritchie vinha sacando 200 libras diariamente de sua conta bancária. No final, o valor acumulado chegava a cerca de 2.800 libras em dinheiro vivo. E para fazer saques e chegar num valor fechado, aquele dinheiro vinha sido calculado, mas até hoje ninguém sabe exatamente para qual finalidade. Chegando ao estacionamento para continuar com as buscas, o carro de Ritchie não estava mais no local, então não demorou muito para que esse caso seja considerado como desaparecimento pelas autoridades. De acordo com os amigos e parentes de Ritchie, ele tinha o costume de desaparecer por conta própria. Ele desaparecia por um dia ou até no máximo uma semana, mas quando ele voltava, sempre falava o contexto do desaparecimento. E não era a primeira vez que ele tinha feito isso. Mas parece que dessa vez foi a última. E durante a madrugada de 31 de janeiro, a mãe de Ritchie falou que seu filho tinha ligado para ela, falando sobre a viagem aos Estados Unidos e que ele não queria ir. Isso porque durante sua época de crise psicológica e frequentando clínicas psiquiátricas, ele passou por um bom tempo dormindo na casa dos seus pais para poder se recompor. Então, juntando as peças, a polícia decide fazer uma investigação na cidade de Blackwood, onde o Ritchie nasceu e cresceu, e infelizmente não encontraram nenhuma atualização sobre ele. Mas existiu uma fonte em que dizem que um fã encontrou o Ritchie na rodoviária de Newport, ainda no país de Gales. E esse mesmo fã diz ter ligado para uma amiga na mesma hora que o viu. E isso aconteceu tempo depois das investigações da polícia. Essa notícia apareceu em fontes não muito confiáveis. Então não temos 100% de certeza se esse ocorrido do fã é verdade ou não. Um outro relato que falam sobre Ritchie foi um taxista que tinha feito uma viagem com ele, pedindo para voltar sua cidade natal, que era Blackwood. Ritchie até perguntou ao taxista se tinha algum problema ele dormir no banco de trás. E ao chegar no local, Ritchie falou que tinha se enganado e falou o lugar errado. Era para, na verdade, a estação de trem de Pontypool. Descendo por lá, ele tomaria outro caminho para seguir. Mas como disse anteriormente, são apenas relatos e não tem uma fonte confiável que possa dizer o trajeto real do Ritchie. Após 2 semanas, na data 17 de fevereiro, seu carro foi encontrado em Bristol. E ao observarem o carro, eles viram que o Ritchie foi multado na data de 14 de fevereiro às 2h55 por estacionar em um lugar inadequado. O carro não estava destruído, mas foi abandonado. E dentro do automóvel foi encontrado sua carteira, documentos, roupas e comida. Tudo isso indica que o Ritchie estava vivendo dentro do seu próprio carro. E mesmo com a multa, o carro continuou no mesmo lugar. E o fato que mais incomoda é que o carro foi localizado perto da ponte de Severn Bridge. E para quem não sabe, essa ponte é conhecida por ser o palco de suicídio. E nesse cenário, a polícia tratou o caso como um possível suicídio, mesmo não tendo encontrado seu corpo, alguma pista ou testemunha. E então, na data de 24 de novembro de 2008, Ritchie Edwards foi dado como morto, após quase 15 anos de investigação sobre seu caso. Bom, sobre esse caso, não há muitas atualizações por parte da polícia. E um ponto muito importante e recente sobre esse caso é que a própria irmã do Ritchie, que é a Rachel, comenta que esse caso não foi levado tão a sério pela polícia como deveria ter sido. Isso é abordado em um livro que ela mesma escreveu, falando sobre o desaparecimento do seu irmão. O livro se chama Vestígios Ocultos, em busca da verdade sobre Ritchie Mennick. E dentro desse livro é contado
contado que a família de Ritchie decidiu fazer uma investigação particular para ir em busca de verdades e possíveis furos da polícia. E por incrível que pareça, existiu furos. Primeiro ponto que é falado é sobre a resistência de Ritchie. Ele já admitiu em entrevista que, independente dos problemas e das dores que ele sentia, tirar a própria vida estava fora de cogitação. Ele nem pensava nessa possibilidade. E o segundo ponto é sobre a multa do carro, que funciona no formato de 24 horas. O horário que o Ritchie foi multado foi às 2h55, que aconteceu durante a madrugada. E a polícia interpretou que foram às 2h55 da tarde. Mas, seguindo o formato, se fosse para ser de tarde, deveria ser às 14h55. E o terceiro ponto é que a investigação sobre o desaparecimento foi muito mal executada, não havendo buscas em áreas de mato ou mares, e nem uso de helicóptero a polícia cogitou em usar. E se alguma dessas opções tivessem sido realizadas, talvez Ritchie poderia ter sido encontrado. E último ponto é sobre os relatos de terem visto Ritchie. É quando ele se retirou do hotel. No estacionamento tinha o carro dele. Então, por que ele pegaria um táxi para tentar fugir? Está muito mal contado. E isso se torna ainda mais estranho quando você encontra relatos na internet de pessoas que afirmam ter encontrado ele vivo em vários lugares diferentes pelo mundo, desde Índia, Espanha e Israel. E quando ele é reconhecido, Ritchie sempre foge. Bom, esse foi o vídeo. Se gosta de conteúdos assim, aproveita e se inscreva. Até a próxima!